Está começando mais um programa Saldo Extra, o seu programa das finanças pessoais. Aqui nós trazemos dicas, conselhos importantes, interessantes, que irão ajudá-lo a administrar bem o seu salário, a administrar bem a sua renda. O programa de hoje traz uma temática muito interessante e o título é Planejando o Êxito Financeiro. Já aprendemos no Saldo Extra que é muito importante fazer um planejamento financeiro. O que não é uma tarefa difícil, mas claro, é preciso deixar de lado a acomodação, é preciso começar a fazer uns cálculos, fazer o seu orçamento, o que vai tomar um pouco do seu tempo e para muitas pessoas pode até parecer que essas atividades não são interessantes. Mas depois que você fez tudo isso, vem uma fase que pode ser um pouco mais difícil que a primeira fase, que é conseguir motivação para colocar o seu plano em prática, que é o plano do orçamento, que é o seu planejamento. Muitas vezes é nessa fase que temos a impressão de que deixamos no banco um dinheiro que nos faz um pouco de falta no final do mês, mas os resultados não aparecem, ou seja, não faz muita diferença. Se você guarda lá o seu dinheiro, mesmo que seja um pouco, não existe muita diferença no salário e você tem aquela vontade de gastar aquela sobra lá no final do mês. Mas aqui neste programa de hoje, nós queremos mostrar como se comporta esse saldo final de sua conta nos meses que você deixa aplicado esse investimento. E nós vamos aqui começar com um exemplo muito simples. Imagine que você comece a deixar ficar lá no banco todo mês R$100. E para que este cálculo nosso seja um cálculo fácil de ser feito, vamos imaginar que você vai aplicar esses R$100 a uma taxa de juros de 1% ao mês. Eu quero dizer que é possível chegar a essa taxa de juros de 1% ao mês. Quando nós falamos em investimento, a gente fala de várias modalidades de investimento. E uma delas é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto acompanha a Selic e você pode conseguir sim essa taxa de 1% de juros ao mês. Então vamos supor que você está deixando R$100 por mês lá no banco, aplicando a 1%. Note o comportamento desta aplicação. No primeiro mês vai render R$1. No segundo mês, como são juros compostos, vai render R$3,01. Você depositou 100 no primeiro, depositou 100 no segundo mês. Nessa sequência, quando chegar no sexto mês, você vai ter depositado R$600 e o seu saldo bancário vai ser de R$621,35. Esses extratos podem parecer não muito animadores, não é mesmo? Então vem aquela pergunta, puxa, deixamos de aproveitar R$100 de nossa renda durante 6 meses, para depois desse tempo render apenas R$21,35? Parece que esse esforço não vale a pena. Mas fica atento, isto pode significar o êxito e fazer toda a diferença na sua vida financeira. Se nós continuarmos a simulação durante alguns anos, pelo 10º ano, vejam como estarão estes saldos dessa aplicação que você está fazendo de R$100 ao mês. Note que lá quando chegar no mês 120, quando nosso plano completar assim os 10 anos, teremos aplicado R$12.000, ou seja, 120 vezes R$100, mas o saldo será de R$23.233,91, só de juros. Haverá uma diferença de R$11.233,91 acumulados, mais de R$1.000 por ano. Ainda não deu para se motivar? Você acha que ainda é pouco? Vamos ver a próxima simulação, após mais alguns anos. Vamos imaginar que você faça aplicação em 480 meses, ou seja, num prazo bem longo.
você terá aplicado R$100 por mês, R$48 mil. Mas sabe quanto será o saldo total? R$1.188.242,02. Isso mesmo, quase R$1.200.000. Eu pergunto, você agora está motivado? Tudo o que precisamos é de paciência e manter o planejamento. Depois de superar a etapa da motivação, nós vamos chegar então à terceira fase, que é a fase do amadurecimento. Após alguns anos de implementação do seu planejamento financeiro, de formar a sua reserva, de formar a sua poupança, a rentabilidade de seus investimentos aumenta tanto em razão da maior massa de recursos que foram acumulados durante esse período, quanto por sua maior experiência e capacidade de selecionar investimentos. Uma boa massa de recursos como essa que nós aqui mencionamos, chegar a R$1.200.000 poupados, abre ainda mais espaço para aproveitar oportunidades de investimentos, por exemplo, em imóveis ou em qualquer outro ativo que possa ser adquirido a preço mais baixo do que o preço da revenda. Note, quanto mais dinheiro você tiver, mais rapidamente ele crescerá. É aquele famoso jargão, dinheiro atrai dinheiro. E um outro detalhe importante, quem tem dinheiro traz para si o poder de negociação, ou seja, sempre conseguirá bons negócios, obtendo bons descontos. Finalmente, depois de muito esforço, muita paciência e muita dedicação, chega-se àquela fase que chamamos de êxito financeiro, de independência financeira. A relação com o dinheiro é de absoluta tranquilidade. Anos de esforços com certeza serão recompensados e a mudança que ocorre em seguida é marcante. Após a conclusão do plano, é possível perceber que tínhamos uma renda que provavelmente continua existindo. Antes, uma fatia da receita era destinada aos investimentos, os R$100, como nós falamos aqui no exemplo. Mas agora não há mais necessidade desse sacrifício, de fazer essa economia e colocar tudo mês lá no banco, pois os investimentos já renderam tanto quanto ou até mais que a renda obtida do trabalho. Na verdade, acabamos recebendo 2 salários, um do trabalho normal que temos numa vida ativa e outro do banco, ou de onde quer que o dinheiro esteja investido. Pode-se até criar um ciclo de prosperidade. Se não deixarmos de trabalhar, a fortuna continuar crescendo em um ritmo intenso. É chamado efeito dos juros compostos. Quanto mais dinheiro você tem aplicado, mais rendimento ele vai ter. Vamos ver algumas alternativas para que você possa fazer com que esta fortuna ou esse valor que foi acumulado, no nosso exemplo aqui, de R$1.200.000, ele possa continuar crescendo. A primeira delas é que você pode continuar trabalhando, é isso mesmo, continuar tendo uma vida ativa de trabalho. Mas agora você poderá fazer isso apenas por puro prazer, não mais por uma necessidade de renda. Aos poucos, é possível melhorar o padrão de vida à medida que os juros líquidos dos investimentos aumentam mês a mês. Você tem a sua renda e o seu dinheiro aplicado continua crescendo. É possível também parar de trabalhar e começar a viver apenas da renda dos investimentos. E é muito provável que uma renda de um investimento de R$1.200.000 por mês seja maior do que o seu salário. Pode-se também aplicar parte desses recursos que foram poupados na abertura de um negócio próprio, e deixar de ser empregado. Não que seja empregado seja um mau negócio, mas você ter o seu próprio negócio, você poder fazer o seu horário e você ter uma vida tranquila. Mas lembre-se, uma empresa é sim uma forma de investimento, desde que seja bem administrada. E, é claro, pode gerar uma boa renda para a sua família também. E se não houver satisfação com o nível de risco dos investimentos, é possível converter parte dos recursos em bens que gerem renda regular na conta corrente. Por exemplo, adquirir imóveis comerciais para alugar a terceiros, ganhando em segurança. Vale lembrar que hoje em dia o número cada vez maior de aposentados investe no mercado de capitais para manter um padrão de vida melhor. Note, estou falando aqui de 2 possibilidades. Não que imóveis sejam mais seguros do que o dinheiro estar no banco. São ativos diferentes, mas que podem trazer uma renda complementar. Se você não quer ter incômodo, você pode deixar o dinheiro lá no banco rendendo.
Mas se você, quem sabe, quer ter uma renda diferenciada, pode também investir em imóveis. Qualquer uma dessas alternativas é capaz de trazer à sua família uma realidade bem diferente daquela que milhões, quem sabe, de idosos estão vivendo hoje no Brasil. São consequências de uma vida bem vivida, uma vida mais planejada. Vale muito a pena fazer esse investimento, não é mesmo? Você pensar hoje no seu futuro e ter uma vida tranquila. Eu costumo dizer que a maneira com que você vai definir o seu futuro depende das escolhas que você está fazendo hoje. Aqui está um exemplo claro. Se você fizer a escolha de deixar R$100 por mês no banco, trabalhando para você, depois de 480 meses, isso mesmo, parece um período muito longo, não é? Depois de 40 anos, você poderá ter uma vida financeira muito tranquila e ter uma aposentadoria equilibrada. Existem muitos aposentados que não estão vivendo com tanta segurança ou, quem sabe, com tanta estabilidade, porque no passado, quem sabe, não foram apenas faltas de oportunidades, foram decisões que deixaram de fazer. Por isso, a reflexão do programa de hoje é: você quer ter planejamento com êxito? Você quer ter uma vida financeira no futuro tranquila? Você precisa fazer a decisão certa hoje. E a decisão certa hoje é economizar e poupar. Nós vamos agora ter um pequeno intervalo, mas já voltamos abordando esse assunto importante para a sua vida financeira. Já retornamos com o seu programa Saldo Extra, que hoje está dedicando um tempo a falar de planejamento. Como você pode planejar o êxito financeiro para a sua vida? Eu quero lembrar para que você acesse o nosso blog, novotempo.com/saldoextra. Ali você vai poder encontrar todos os programas, inclusive o programa de hoje. Se você quer rever aquelas contas que nós fizemos aqui no primeiro bloco, você vai encontrar lá no nosso blog. E vale aqui lembrar também o nosso e-mail, saldoextra@novotempo.org.br. Nós queremos ouvi-lo, queremos a sua opinião, queremos a sua participação e as suas sugestões também. Estamos falando de planejamento. Planejamento nada mais significa do que pensar hoje no que vai acontecer no futuro. Quando se trata de questão financeira, este assunto ele é preponderante. Eu terminei o primeiro bloco exatamente falando sobre este assunto. Se você quer saber como estará a sua vida financeira daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, se você quer saber como estará a sua aposentadoria, depende muito das escolhas que você está fazendo hoje. Como vimos no bloco anterior, pequenas quantias poupadas, como apenas R$100 por mês, desde a juventude, transformam-se facilmente em centenas de milhares de reais ao fim de alguns anos. Você deve colocar a mágica dos chamados juros compostos trabalhando a seu favor o quanto antes possível. John Kennedy uma vez disse: a sociedade produziu uma revolução na medicina que aumentou a vida do homem, mas ela não foi capaz de criar uma revolução financeira que a sustentasse com dignidade. Repare que o avanço da tecnologia ele pode trazer muitos benefícios para o homem, mas por que esta influência não é tão grande na vida financeira das famílias? Porque depende de uma opinião pessoal, depende de uma decisão pessoal, e isto vai influenciar lá na sua aposentadoria. Por falar na aposentadoria, é bom a gente lembrar um aspecto histórico, né? Porque a aposentadoria nada mais é do que um produto da Revolução Industrial e da urbanização da sociedade. Anteriormente a essas mudanças, quando os pais envelheciam e não podiam mais trabalhar, eram os filhos que assumiam as terras ou os negócios dos pais e assumiam, portanto, o sustento dos seus pais e assim de toda a sua família. Aí veio a urbanização e com elas tornou-se evidente a necessidade de criar algum mecanismo para assegurar a manutenção das pessoas que envelheciam e não teriam mais condição de trabalho, não teriam mais como ser produtivos ao cuidar da terra. Surgiu então a conhecida Previdência Pública, uma poupança mensal compulsória, que foi feita para o trabalhador e, por ser pública, é administrada pelo Estado. Porém, existem problemas significativos no sistema previdenciário público. O primeiro deles é o aumento da expectativa de vida da população. E a consequência é que as pessoas estão vivendo cada vez mais e passam mais tempo recebendo suas aposentadorias, aumentando o fluxo de recursos que sai, ao passo que os recursos que entram
não aumentam na mesma proporção. Nós não sabemos precisamente o que nos aguarda o futuro. Por isso, nós devemos estar muito atentos naquilo que estamos fazendo hoje. Há também um outro fato, é o fato de que as aposentadorias públicas no Brasil têm um teto de valor, de forma que é comum as pessoas se aposentarem com uma renda bem inferior à da sua vida ativa de trabalho. Diante deste cenário, não é inteligente nem prudente depender da Previdência Pública, se desejamos uma aposentadoria realmente satisfatória. A reação, ou melhor, a ação decorrente dessa conclusão deve ser um compromisso de começar o quanto antes, por que não dizer hoje, um plano de poupança ou um plano de investimento para complementar a renda da Previdência Pública. Se você tiver boas oportunidades de ganhos quando ainda é jovem, quando ainda tem muita saúde, e se você for disciplinado, você poderá conquistar bem cedo a sua independência financeira ou êxito financeiro, que é o tema do nosso programa. Obviamente, essa felicidade pode alcançar a todas as pessoas, mas pode ser acelerada dependendo, por exemplo, do sucesso profissional, promoções que você recebeu na sua carreira, quem sabe receber uma herança de uma família, ou quem sabe escolhendo um padrão de vida mais comedido, mais econômico, para juntar mais recursos. Mas será que uma pessoa financeiramente independente pode ser considerada aposentada? Em termos legais, a resposta é não. Para ser considerado aposentado e se beneficiar dos direitos exclusivos dessa categoria, uma pessoa precisa ter o tempo mínimo de contribuição à Previdência Social e ainda atingir a idade mínima. Os direitos exclusivos dos aposentados no Brasil, infelizmente, não significam muito, e o fato de ser aposentado no papel também não o deixa livre da necessidade de trabalhar para sustentar o lar. Note que a aposentadoria não é sinônimo de estagnação. A evolução da medicina e a melhora na qualidade de vida da população em geral estão elevando rapidamente a expectativa de vida, como nós aqui dissemos. Existe uma projeção do IBGE que indica que a expectativa de vida média do brasileiro poderá chegar aos 81 anos em 2050. Isso mesmo, daqui a 40 anos, a média de vida da população brasileira vai estar em torno de 81 anos de idade. O que isso significa? Significa que um cidadão de classe média, com acesso a bons planos de saúde, com bons médicos e bons medicamentos, tendo uma boa alimentação e um bom estilo de vida, poderá facilmente chegar a 100 anos em meados deste século. E aí vem uma pergunta. Aposentar-se significa pensar em acomodação? Será que o meu plano para aposentar é ficar livre de trabalhar e poder tão somente gozar da vida? Eu quero dizer que não. Algumas pessoas, e eu conheço algumas delas, até voltaram a estudar depois que se aposentaram. Quantos não escolhem sua carreira apenas pelas possibilidades de ganho, sem pensar no prazer do trabalho? Aposentar-se significa, talvez, agora, dedicar mais tempo a você estudar aquilo que não estudou quando estava tendo uma vida ativa de trabalho. Por que também não dedicar mais tempo aos seus hobbies, às suas preferências, que foram, quem sabe, abandonados durante toda uma vida, porque você esteve dedicando prioritariamente ao trabalho? Também significa, quando está na aposentadoria, trabalhar com uma postura, quem sabe, mais profissional e, por que não dizer, menos submissa, sem medo de perder o emprego, por exemplo. Significa, quem sabe, poder dar-se ao luxo de viajar e conhecer o mundo, conhecer lugares bonitos, atraentes, que você viu nas fotos, viu nos filmes, mas como vivia trabalhando, não teve oportunidade de conhecer. Por que não dizer também que significa poder deixar o trabalho por 1 ou 2 semestres para dedicar-se a pôr em dia tudo o que se acumulou nos últimos anos, de livros que não foram lidos, de cursos que não foram estudados, e por que não dizer ter uma maior aproximação dos seus amigos, uma maior aproximação da sua família? Nós sempre dizemos aqui que depois da salvação que temos em Jesus Cristo, o maior dom que nós temos, que Deus nos concedeu nesta terra, é a nossa família. E nós passamos a vida trabalhando e não dedicamos tempo a ela. E quando chega a aposentadoria, nós podemos sim viver de uma forma mais intensa
o convívio com a família. Enquanto a expectativa da aposentadoria pela maior parte da população brasileira projeta uma velhice tranquila e sem privações, a independência financeira tem como meta uma vida financeira mais equilibrada. Eu queria que vocês entendessem o que nós estamos aqui querendo combinar. Você deve pensar na sua aposentadoria, ter uma aposentadoria tranquila, mas o que nós estamos propondo é essa aposentadoria tranquila com prosperidade, com êxito financeiro, para você ter uma melhor qualidade de vida na sua aposentadoria. Mas a ideia não é viver os últimos anos com qualidade, mas chegar até eles com qualidade também, desde já. Afinal, tão importante quanto chegar ao destino é pensar na qualidade da viagem. A última coisa que devemos ter na cabeça quando pensamos em aposentadoria é parar de trabalhar. O trabalho ele é importante, ele enobrece, além de evitar uma aposentadoria que ninguém deseja, a aposentadoria da mente. Parar de trabalhar não significa ser uma pessoa inativa. Existem muitas coisas interessantes para se fazer, o que vai trazer ainda mais longevidade, e longevidade com qualidade. Por que não pensar na aposentadoria como uma oportunidade de dividir um pouco de suas conquistas com quem jamais terá tamanha felicidade? Pensar em trabalhos voluntários, que ao contrário de pagar pelo bolso, pagam pelo coração. Quando nós falamos aqui em trabalhar na aposentadoria, não estamos, obviamente, falando do trabalho secular, esse trabalho do dia a dia. Nós estamos falando em ter uma atividade prazerosa que possa fazer bem a outras pessoas. Aposentar-se em finanças pessoais significa, portanto, partindo para a conclusão, atingir uma segurança financeira que lhe permita viver a vida como você gostaria de viver. Talvez até trabalhando, mas trabalhando com alegria, com saúde e satisfação pessoal. Acrescente-se a tudo isto o fato de que, com uma vida financeira próspera, você poderá promover a causa de Deus. Isso mesmo, promover a causa de Deus, ajudando o seu próximo e pregando o Evangelho. Por que não investir na compra de Bíblias, de materiais missionários, ajudar a construir uma igreja, a patrocinar uma campanha evangelística, ser um anjo da esperança? Note quantas oportunidades surgirão se você chegar à sua aposentadoria com prosperidade financeira. Portanto, os benefícios serão muitos. E esteja certo, está ao seu alcance. Você pode chegar lá, mas para isso você precisa tomar a sua decisão hoje, a sua decisão de pensar no seu futuro. Eu quero concluir este programa lendo mais um texto da Bíblia. O texto que nós encontramos no livro de Provérbios, no capítulo 22, no verso 3. E esse texto diz o seguinte: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Notem o que diz esse texto. O prudente vê o mal e esconde-se. Eu traduzo nesse texto da seguinte maneira: se você quer ser uma pessoa prudente, você deve pensar naquilo que está à sua frente e você tomar os cuidados necessários para evitar que o mal que está presente na sociedade alcance a sua vida. Você vai fazer isso em tudo, por exemplo, no cuidado da sua saúde. Se você quer saber como vai estar a sua saúde física daqui a 5, 10, 20 anos, depende do seu estilo de vida atual, as suas práticas atuais, o cuidado que você tem do seu corpo, da sua alimentação. E eu termino, portanto, voltando a dizer o que eu disse no final do primeiro bloco. Se você quer saber como vai estar a sua saúde financeira no futuro e a sua saúde financeira na sua aposentadoria, seja prudente hoje, faça as escolhas certas. Este é o nosso conselho, essa é a nossa dica. E o nosso desejo sincero aqui da equipe do Saldo Extra é que quando você chegar à sua aposentadoria, você esteja atingindo o seu êxito financeiro também. Receba o nosso abraço, o nosso carinho e o convite para que nos encontremos no próximo programa Saldo Extra. Até lá!